Irmãos queridos, boa noite. Nós vamos agora para a segunda exposição do texto da parábola do bom samaritano, que faz parte da série Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do seu tempo. Então, eu peço que você abra a Bíblia em Lucas, capítulo 11. Mexi aqui na minha Bíblia, perdão, Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Os cristãos sofrem do mal incurável de não se imaginarem privados da comunhão com Deus. Não é a palavra Deus que os faz viver, mas o Deus Pai que se revelou em Jesus Cristo. O mesmo que moeu o seu único filho por amor aos homens. Agora, pegue tudo que foi falado na semana passada e o que eu acabei de declarar sobre essa historificação do amor do Pai na pessoa do Filho. Pegue tudo isso. Pegue tudo que falamos da última segunda-feira para cá e ponha a cruz no centro. Assim entenderemos o adorador perdendo os sentidos na presença da sua divina delícia. Como Agostinho tanto gostava de se dirigir a Deus, ele o chamava de minha divina delícia. Por isso, declara o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, na segunda-feira passada, a ênfase foi no nosso amor por Deus. Hoje, é minha intenção mantermos o foco no amor que é devido aos seres humanos. Amar a Deus requer amar tudo o que Deus ama. Ele ama os homens. A espécie humana carrega consigo
muito do que há em Deus e por isso revela Deus. O que levou Calvino a escrever: ninguém se pode, sequer a si próprio, mirar sem, de pronto, o pensamento volver à contemplação de Deus em quem vive e se move, conforme Atos capítulo 17, versículo 28. Porquanto, longe de obscuro é que os dotes com que somos prodigamente investidos, de modo algum de nós provém. Ou seja, nada revela mais o ser de Deus do que o ser humano. Então veja só, é claro que os oceanos, os rios, as matas, os pássaros, as flores e frutos, o firmamento, proclamam a glória de Deus. Mas não queira encontrar nesses elementos da criação a manifestação mais profunda do ser e dos atributos de Deus. Porque não há nada que mais revele o ser de Deus do que o ser humano. Pense na cena de um pai chegando em casa depois de um dia de trabalho, ou uma mãe, e o filho correndo na sua direção e se lançando nos seus braços. Pare para pensar nessa cena. O que o cristianismo tem a dizer sobre ela? Que ali você está testemunhando uma extraordinária manifestação do ser e dos atributos de Deus. Olhe para um homem num rio, vendo alguém se afogando. Ele relativiza o instinto de sobrevivência e se lança no rio, por julgar que é seu dever arriscar a própria vida a fim de salvar a vida do seu semelhante. O que o cristianismo tem a dizer sobre essa cena desse homem se lançando no rio? O cristianismo tem a dizer que você está diante de uma extraordinária manifestação dos atributos divinos. Eu soube de um pai que doou um rim para um filho. Olhe para essa cena. Um pai indo para uma mesa de cirurgia a fim de doar um dos seus rins para um filho. O que é que você está vendo ali? Uma extraordinária manifestação dos atributos de Deus. Olhe para esse ser humano escrevendo um poema, compondo uma música, declarando o seu amor para a paixão da sua vida. O que a fé cristã declara é que você está diante de uma revelação de Deus. Vamos lá. Isso tem implicações morais seríssimas para as nossas vidas. Se queremos conhecer a Deus, cabe-nos olhar para dentro de nós. O que significa, portanto, que devemos emergir dessa contemplação para nos relacionarmos com os seres humanos de modo análogo ao que nós nos relacionamos com Deus. Veja, eu posso descer uma marreta sobre um bloco de pedra, cortar uma árvore e desviar o curso de um rio, mas não posso lidar impunemente com os membros da minha espécie. Eu não estou dizendo que não haja uma ética da relação do ser humano com a natureza. O que eu estou querendo declarar, o que eu estou afirmando, é que não podemos confundir seres humanos com árvore. Que aquilo que
podemos fazer impunemente com uma árvore, como cortar um galho, nós não podemos fazer com o ser humano. Não há nada mais sagrado nesse planeta, porque não há nada que mais contenha do ser de Deus do que o homem e a mulher. Certamente, existe o que poderíamos chamar de pecado contra a natureza. Pecar contra a natureza representa, é claro, pecar indiretamente contra o homem. Persiste, contudo, o fato inegável de que uma coisa é pecar contra a natureza, outra coisa é pecar contra o homem. Veja essa declaração de Jonathan Edwards, na sua mais profunda obra sobre ética que eu conheço. Olha o que ele diz. Quando Deus e o homem, a caridade de seus frutos, se não me falha a memória, eu li essa declaração no livro A Caridade de Seus Frutos. Quando Deus e o homem são amados com o verdadeiro amor cristão, eles são amados pelos mesmos motivos. Presta atenção. Quando Deus é amado corretamente, ele é amado pela sua excelência e pela beleza da sua natureza, especialmente a santidade da sua natureza. E por esse mesmo motivo, os santos são amados por causa da sua santidade. E todas as coisas que são amadas com verdadeiro amor são amadas a partir do mesmo respeito a Deus. O amor a Deus é o fundamento do amor gracioso pelos homens. E os homens são amados tanto porque eles são, em algum aspecto, como Deus, na possessão da sua natureza, imagem espiritual. Ou por causa da relação que eles mantêm com Ele como filhos ou criaturas. Então, sei o que o meu próximo sente. Meu Deus do céu. Que implicação moral desse fato. Eu tenho uma informação sobre ele. Ele é igual a mim. Então, identificar na vida de um ser humano a dor que conheço, ou sou capaz de imaginar, torna-me moralmente responsável por ele. Mais um ponto. Dele eu dependo para viver. Eu não seria o que sou se não fosse seus talentos e serviços prestados a mim. Ele corta os meus cabelos, troca minha fralda, faz os meus óculos, trata dos meus dentes, enxuga minhas lágrimas. Mais um ponto, eu não consigo viver sem os seres humanos. Não apenas sem o seu serviço, mas também sem a sua amizade. Eu tenho necessidade visceral de dividir com ele meus momentos de alegria. Com ele, posso falar sobre a beleza da vida, do universo de Deus. Eu fui feito para a vida em sociedade, porque fui criado por um Deus comunidade. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo vive a experiência da relação eterna em amor. Nós fomos criados para viver a vida que Deus vive. Nós fomos criados para a comunhão. Outro ponto, dos seres humanos, olha a quantidade de compromisso, de comprometimento. Meu Deus é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, um ser que Deus ama, um ser do qual eu dependo para viver, que tem me servido, quer dizer, por cuja instrumentalidade eu devo a minha existência, a minha vida. E mais um ponto, dos seres humanos eu exijo amor. Os condeno quando me tratam com indiferença, me ignoram, me usam e não são solidários à minha dor. Esse ponto é central na ética cristã. Deus pede de mim o que peço do próximo. Eu sei como quero ser tratado, sei, portanto,
como devo tratar o próximo. Então eu lembro-me de ter perguntado a um traficante de drogas aqui no Rio de Janeiro, a quem estava evangelizando: se eu praticasse maldade contra um filho seu, usando como justificativa a falta de oportunidade de vida, você me perdoaria? Ele disse para mim: não. Então lá estávamos nós, no interior de uma favela do Rio de Janeiro, vivendo vidas sob vários aspectos opostas, unidos, entretanto, por natureza comum, que nos faz prescindir de aula sobre ética a fim de sabermos como devemos tratar o nosso semelhante. As informações estão todas dentro de mim. Eu não preciso fazer um curso sobre teologia moral para saber que eu devo regular a minha relação com o próximo pelas expectativas de amor que eu nutro com relação a ele. Eu espero ser tratado por ele com solidariedade, com respeito, com honra. O que me cabe fazer, portanto, na minha relação com ele? Como devo reagir ao seu modo de se relacionar comigo? Então nós somos instruídos pelo nosso coração, que nos diz que é iniquidade tratar o próximo de modo contrário ao que exigimos que ele nos trate. O que fazer sendo assim, quando encontro essa que é a questão moral da parábola do samaritano? Vamos a ela? A parábola gira em torno dessa questão. O que fazer quando encontro esse próximo moído pela vida, nu, faminto, sedento, vivendo sob regime opressor, explorado no mercado de trabalho, violado nos seus direitos básicos? Vocês estão entendendo o ponto? Veja só, eu nunca lidei com nenhum ser humano comum, eu lido com seres que se constituem nesse planeta na maior revelação que Deus fez de si mesmo, por meio da sua criação. Não há nada que se compare ao homem e à mulher. Deus ama esse ser. Desse ser eu dependo para viver. E ele tem me servido. Não consigo me imaginar sem a sua companhia. E cobro dele uma espécie de comportamento. O que me cabe fazer quando eu encontro esse mesmo ser numa estrada, sem condição de, por si mesmo, retomar o caminho, por ter sido espancado e ferido, deixado nu. Então Lucas prossegue no seu relato da seguinte forma: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. A resposta que lhe foi dada foi teologicamente impecável. Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: como que é possível conhecermos teologia e não conhecermos a Deus? A resposta dele foi ortodoxa. Faltava-lhe praticar o que ele sabia ser verdadeiro sobre a vida, sobre a relação do homem com seu Criador. O que significa amar a Deus e ao próximo? O principal mandamento é esse: amar a Deus e amar o que Deus ama, e Deus ama os seres humanos. O que significa amar a Deus? Amar a Deus significa prestar a Ele o culto que lhe é devido, dar a Ele exclusividade no coração.
desejar apenas uma coisa: fazê-lo sorrir, submeter-se à sua vontade e viver para a glória do seu nome. Amar a Deus significa ver excelência em Deus, fixar o amor na beleza da sua santidade. Quando somos cativados pela beleza de Deus, nós o tornamos o nosso supremo bem. O passo seguinte, por o termos tornado o nosso supremo bem e nós o tornamos o nosso supremo bem pela beleza da sua santidade, o passo seguinte é relativizar todos os demais bens da vida em razão da absolutização do bem maior. E isso nos conduz a entregar o nosso Isaque a Deus, tal como Abraão fez. Não como obra expiatória, mas como expressão de amor grato. Como amamos, valorizamos o que quer que seja na exata proporção da sua capacidade de nos aproximar de Deus. Essa é a forma de hierarquizarmos os bens da vida. Porque amamos a Deus, nós temos como especialmente precioso aquilo que nos aproxima dele. Nós o queremos. Não queremos fama nem anonimato, fartura nem escassez, riqueza nem pobreza. Queremos a Deus. Por isso, em tudo somos gratos, estamos abertos para o que a providência divina determinar. A cada passo dizemos a Deus, muito obrigado. Por isso que J.C. Ryle, ao descrever o caráter daquele que ama a Deus, o caráter do homem santo, declara que o que ama a Deus, olha que afirmação linda, dará valor às coisas, aos lugares e às companhias na proporção em que eles o fizerem se aproximar de Deus. Vou repetir. O que ama a Deus dará valor às coisas, aos lugares e às companhias na proporção em que eles o fizerem se aproximar de Deus. E o que falar sobre o mandamento de amar o próximo? Amar o próximo significa fazer com que cada pessoa que cruza o nosso caminho volte para casa se sentindo amada. Amamos o próximo quando o tratamento que a ele dispensamos é regulado pelo modo como esperamos ser tratados pelos seres humanos. Sendo assim, estamos dispostos, se necessário for, a abrir mão do que nos fará falta a fim de viabilizarmos a vida do necessitado que a providência divina fez cruzar o nosso caminho. Amamos o próximo ao ajudá-lo a viver na plenitude da expressão da imagem e semelhança de Deus, da qual ele é portador. Amar é tornar o próximo próximo de Deus. Neste ponto da mensagem de Cristo, uma pergunta se impõe. Quem vive desse modo? Quem cumpre a lei? Quem ama? Observe que Deus não é apresentado como um tirano exigindo tolices que inviabilizam a vida humana. É muito importante isso ser frisado. Deus não está pedindo trivialidades e idiotices da nossa parte. As Escrituras nos revelam um Deus de amor que pede dos homens o que é razoável. Deus pede que vivamos a vida que Ele vive. Chama-nos para viver da única maneira que torna a vida em sociedade viável. E não apenas isso. Pede o que você e eu cobramos dos que nos cercam. No dia do juízo final, seremos chamados a responder uma simples questão. Vivemos o que passamos a vida inteira cobrando do próximo? A resposta de Cristo é a resposta de Moisés à pergunta do intérprete da lei. Ele perguntou sobre o que fazer para herdar a vida eterna.
A lei pede exatamente isto: amor. Quem o fizer, viverá. A lei, portanto, pede o que é justo, santo e bom. Contudo, a nossa natureza não dá conta do que a lei exige. Como declara o apóstolo Paulo constantemente, como por exemplo em Romanos capítulo 7, versos 14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E ele vai além. Olha Gálatas capítulo 3, versos 10, 11, 12 e 21 e 22. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé, ou viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? Responde o apóstolo Paulo: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A que conclusão chegamos? O amor não salva. Nós somos salvos pela graça de Deus que está em Cristo. Se a interpretação da parábola do bom samaritano nos faz entender que o Senhor Jesus está ensinando a salvação por meio do amor, não há evangelho a anunciar à humanidade. Vocês estão entendendo o ponto? Vou repetir. Se a interpretação dessa passagem nos faz entender que o Senhor Jesus está ensinando salvação por meio do amor, não há evangelho a anunciar à humanidade. Cristo virou um segundo Moisés. E a salvação é uma quimera. Ninguém ama com o amor que a lei exige. Ninguém ama com o amor que exigimos que seja praticado pelo próximo. Ninguém. É muito importante, neste ponto da mensagem, estabelecermos a doutrina da justificação pela fé somente, como chave hermenêutica do texto que estamos analisando. A parábola do bom samaritano não tem como objetivo ensinar salvação pela via do exercício da misericórdia. Como veremos mais adiante na exposição dessa passagem, provavelmente na segunda-feira que vem, porque eu acredito que não vou conseguir terminar hoje, as exigências da misericórdia estão acima da nossa capacidade de cumpri-las com perfeição. Eu vi isso na relação com a minha mãe, que acabou de morrer. Maior dor que eu senti foi a percepção do fato que inúmeras vezes eu falhei no meu amor, embora tivesse amado ardentemente. Que saudade eu sinto. Mas o meu amor não foi perfeito, nem pela minha mãe. Outro ponto de imenso valor. Não há como dissociar o amor que devemos a Deus do amor que devemos ao próximo. As Escrituras não ensinam amor inconsciente a Deus revelado pelo exercício da misericórdia. Não existe isso. Vou repetir. As Escrituras não ensinam amor inconsciente a Deus revelado pelo exercício da misericórdia. A lei pede que Deus seja conscientemente amado. A lei pede que esse amor consciente leve o crente tanto ao altar da adoração, quanto ao altar do serviço ao próximo.
Deus quer ser amado no templo e nas ruas, seja quando nos curvamos em louvor em sua presença santa, seja quando nos curvamos em amor misericordioso na presença do necessitado. Pregar salvação por meio do exercício do amor não é cristianismo. Se esse é o discurso de uma igreja, Cristo saiu do púlpito e em seu lugar entrou Moisés. Essa igreja virou mesquita e sinagoga. O pastor virou rabino e imã. Tanto o islamismo quanto o judaísmo falam sobre a misericórdia. O que distingue o cristianismo de ambas as religiões é o sacrifício misericordioso de Cristo que veio ao mundo para salvar os que não sabem agir com misericórdia. O que levou Lutero a escrever: ora, quando alguém ouve que deve crer em Cristo, mas que a fé não justifica se não lhe é acrescentada essa fórmula, isto é, o amor, então depressa abandona a fé e pensa: se a fé não justifica sem o amor, então a fé é ociosa, inútil. E somente o amor justifica, porque se a fé não é formada e ornada pelo amor, então nada é. Olha o que Lutero diz: para comprovar essa sua perniciosa e nociva interpretação, os adversários citam a passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 e 2. Eles pensam, diz Lutero, que essa passagem é seu muro de bronze, mas são homens sem discernimento. Por isso, nada entendem e nada veem em Paulo. Com essa falsa interpretação, não apenas fizeram injustiça às palavras de Paulo, mas também negaram a Cristo e sepultaram todos os seus benefícios. Por isso, essa interpretação, prossegue Lutero, deve ser evitada como um veneno infernal e devemos concluir com Paulo: somente pela fé, não pela fé formada pelo amor, somos justificados. Por essa razão, não devemos atribuir a força da justificação que torna o homem agradável a Deus a uma forma, mas a fé que se apropria de Cristo, o próprio Salvador, e o tem no coração. Essa fé justifica sem o amor e antes dele. Admitimos que devemos ensinar também o respeito das boas obras e do amor, mas no tempo oportuno e no lugar adequado. Isto é, quando tratamos da questão das obras a parte desse artigo principal, que é a justificação. E Lutero conclui dizendo: esse artigo trata da maneira pela qual somos justificados e alcançamos a vida eterna. Ao ouvir Cristo dizer: faze isto e viverás, era para o intérprete da lei cair de joelhos e clamar pela misericórdia de Deus. Creio que ele o ouviria dizer: vinde a mim, se ele assim o fizesse. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contudo, seu coração estava mais próximo da lei do que do evangelho. O intérprete da lei sabia que, dependendo do conceito de amor que Cristo lhe apresentasse, ele estaria perdido. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha a pergunta que ele faz. Querendo justificar-se, é o que a Bíblia diz. Nós temos de atentar para essa resposta. Ela tem muito a dizer sobre religião.
Instituições religiosas inteiras seguem a lógica da diminuição do padrão moral a fim de justificar-se. Elas buscam remover o elemento de escândalo da fé cristã. Isso pode assumir a forma da prática do que é menos custoso, a fim de a igreja se eximir da prática do mais custoso. É uma troca brilhante que as instituições religiosas sabem muito bem fazer, conforme vimos algumas segundas-feiras atrás. Outro movimento pode ser notado na cultura religiosa de muitas igrejas: desfigurar por completo o princípio ético a ponto dele se transformar num simulacro da vontade revelada de Deus. O judaísmo dos tempos de Jesus estava imerso nesse comportamento. A pergunta do intérprete da lei, difícil de ser compreendida por muitos de nós, era subproduto de uma cultura religiosa excludente. Para alguns mestres dos dias de Jesus, esse amor pelo próximo significava apenas amor pelos judeus e pelos convertidos ao judaísmo. Os fariseus julgavam que esse amor deveria ser exercido de forma exclusiva na relação com os judeus convertidos à moral farisaica. Os essênios exigiam que se odiassem todos os filhos das trevas. Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês percebem a presença desse espírito em alguma instituição desse país? O teólogo alemão Joaquim Jeremias lembra que uma expressão rabínica ensinava que se lançassem numa fossa os heréticos, os denunciadores e os apóstatas para sempre, e uma máxima popular muito disseminada excetuava o inimigo pessoal do mandamento do amor. Daí a pergunta: quem é o meu próximo? Vocês estão entendendo? Porque era essa a discussão dentro das sinagogas. Quem é o meu próximo? Não há dúvida de que a lei diz: amarás heterossexuais, homossexuais, conservadores, progressistas, marxistas, neoliberais, católicos, protestantes, muçulmanos, espíritas, agnósticos, ateus, pobres, ricos, homens, mulheres, instruídos, analfabetos, burgueses, proletários, civis, militares, reformistas e revolucionários. A cultura religiosa de algumas igrejas, nas exatas extensões do seu viés ideológico e de sua miopia moral, faz com que o exercício do amor por essas pessoas seja visto como cuidar de porcos. A pergunta do intérprete da lei é mais absurda do que os seguranças do Museu do Louvre perguntarem: de quais obras de arte devemos cuidar? A resposta de Jesus, responsável por incalculável volume de boas obras na história da humanidade, assumiu a forma de parábola simples de entender, mas poderosa para cortar o coração, expor a maldade humana e revelar a beleza do Evangelho. Lucas narra da seguinte forma: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Tudo nessa parábola é deliberado. Trata-se de uma história inventada por Cristo. Sendo assim, ocultar a identidade da vítima foi proposital. Cabe a você e a mim botarmos o nome de quem quisermos no lugar do nome desse símbolo da miséria humana. Certo homem. O que se tem de informação sobre aquele indivíduo é suficiente para saber o que a ele devemos. Vocês estão entendendo o ponto? Certo homem, não preciso saber mais nada.
qual sua orientação sexual, religião, classe social. Essa informação já é suficiente para eu saber o que Deus espera da minha relação com Ele. Ele tem cabeça de homem, rosto de homem, tronco de homem, braços de homem, pernas de homem e geme como homem. Basta. É um ser humano, está incluído nas preocupações do amor. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Logo, era alguém que estava presente na terra da promessa, da geografia da Torá, do mundo da religião revelada. Jerusalém, a cidade de Davi, capital espiritual do país, o lugar do templo, o ponto 900 metros acima do nível do mar, para onde os judeus convergiam nas festas judaicas a fim de prestar culto no santuário. No outro extremo, 300 metros abaixo do nível do mar, estava Jericó, primeira conquista de Israel ao entrar na terra da promessa. Lembrança eterna das muralhas que desmoronaram pela intervenção divina, a fim de que as promessas feitas ao seu povo se cumprissem. Nessa estrada, contudo, bandidos atuavam. Cristo não fala sobre a identidade desses homens, nem sobre o que os levava a roubar. Tudo o que sabemos é que sua presença tornava mais difícil a vida dos seres humanos. Parte dos problemas que enfrentamos se deve ao que nós, homens, fazemos uns com os outros. Os criminosos abordaram a vítima, roubaram seus pertences, feriram seu corpo e a deixaram semi-morta. Aqui também cabe tudo. Estamos diante de uma das múltiplas formas de seres humanos sofrerem nas mãos de seres humanos. Há pessoas dedicadas às mais diferentes modalidades de crime, há pessoas sofrendo as mais diferentes violações de direito. Não há mínima dúvida, portanto, que podemos deparar com pessoas que sofreram violação pontual de direitos, como também podemos deparar com várias pessoas que sofrem, ao mesmo tempo, violações sistêmicas de seus direitos. Violações pontuais de direito, violações sistêmicas de direito. Pessoas podem estar semi-mortas porque alguém lhes fez mal ou porque o sistema lhes fez mal. Em tudo isso, obviamente, homens operam, seja diretamente empunhando uma pistola, seja indiretamente empunhando uma caneta. Seja exercendo domínio territorial armado sobre uma comunidade pobre, seja exercendo domínio político e financeiro sobre o poder público. O que fazer nas ocasiões nas quais a providência divina nos põe em contato com pessoas que agonizam? Vale a pena também dizer que o sofrimento aqui representado pode ser proveniente de luto, doença, desemprego ou ruptura do casamento. Eu faço parte de uma geração para a qual a expressão missão integral era o mesmo que trindade, justificação e regeneração, sem a mínima conotação político-partidária. Se voltarmos nos anos 80, nós seremos encontrados falando, debatendo sobre missão integral. Estou falando aqui, é claro que o tema é muito anterior à minha geração. Mas na década de 80, toda aquela produção teológica do Congresso de Lausanne foi traduzida para a língua portuguesa. E nós passamos a estudar aqueles textos.
Então falávamos sobre missão integral, dando como líquida e certa a interpretação que fazíamos sobre a relação do grande mandamento com a grande comissão. Ela representava apenas a sistematização e a aplicação prática da grande comissão, pregar o evangelho, e do grande mandamento, amar o próximo. Tendo em mente esse conceito, entendo que a missão integral da igreja envolve cuidar dos que sofrem, seja qual for a natureza do seu sofrimento. Olha, o que eu vou dizer agora aparentemente irá contra tudo aquilo que eu tenho ensinado nos últimos anos. Circunscrever o exercício da misericórdia aos pobres significa ignorar a dor dos que se tornaram pobres de outro modo. Há gente que daria todos os seus bens em troca do retorno de um grande amor, da cura de um filho ou da restauração da sua saúde. É gente, portanto, que se tornou pobre. Devemos fazer de tudo para que nenhuma ideologia política nos permita chamar o sofrimento de quem não é literalmente pobre de pequeno burguês. Que não sejamos encontrados lutando pela justiça social enquanto trivializamos a dor de quem, apesar de ter o pão, não o come mais com prazer. Como escreveu J.C. Ryle, citando novamente esse extraordinário escritor e pregador, temos de considerar todo o mundo como o nosso campo de trabalho e toda a raça humana como o nosso próximo. Devemos ser amigos de todos os que estão oprimidos, ou são negligenciados, ou aflitos, ou doentes, ou estão presos, ou são pobres, ou órfãos, ou incrédulos, ou escravos, ou tolos, ou famintos, ou estão às portas da morte. Na semana que vem, é minha intenção tratar da espécie de relação que o sacerdote e o levita mantiveram com aquele ser humano. E aí nós voltamos à proposta dessa série de pregações. Analisar os textos que falam sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. E aqui, conforme veremos, na próxima segunda-feira, emerge uma das suas principais denúncias feitas por Cristo, de que naqueles dias havia sido estabelecida na Palestina uma cultura religiosa caracterizada pela falta de misericórdia. Tratava-se, portanto, de um judaísmo carente de compaixão. E por isso o Senhor Jesus cita como exemplo negativo do mandamento de amar ao próximo o pastor e o presbítero, ou o pastor e o dirigente de louvor, ou o pastor e o diácono, o sacerdote e o levita, voltando do templo. São capazes de ignorar aquele a quem tanto Deus amava, certo homem. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe os que estão em casa e até a próxima segunda-feira. Deus o guarde.